Para isso é float. Basicamente, aqui, left. Agora sim, vamos lá ver. Atualizando, pronto. Tá aí, ó. O que aconteceu aqui? O meu rodapé pulou lá para cima. Por que ele pulou lá para cima? Porque eu apliquei uma regra, aqui está com 40% mais 6% de margem, ou seja, 46%, o que me dá 92%. Eu ainda tenho 8% de espaço aqui, ó. Tá bom? E o meu rodapé pulou lá para cima. Então, nós vamos corrigir isso, calma lá. Eu quero alinhar os meus textos dentro dessas estruturas no centro, então a gente já viu. Eu quero aplicar uma cor de fundo nesses elementos, que a gente chama no CSS de background color. Existe também a regra background image. Nesse caso você vai colocar aqui a URL de qualquer link que você tenha, de qualquer imagem que você tenha, e ela fica como fundo daquele elemento. Não é uma imagem que possa ser clicada, é só uma imagem de fundo. Então é isso que a gente quer aqui. Eu quero background color, que eu vou aplicar essa cor. Vamos ver como é que já está. Tá aí, ó. Pronto, começou a dar uma cara melhor. Mas olha, meu texto está muito colado na borda. O que eu faço aqui? O margin, como a gente viu, é aplicado externamente ao elemento. Para você aplicar um espaço internamente ao elemento, a gente usa o que chama de padding. Tá bom? A regra padding. Só que, se eu aplicar o padding sem uma outra regra de controle antes, o meu elemento aumenta de tamanho. Então eu tenho aqui 40%, mas se eu aplicar um padding nesse texto, ele vai começar a aumentar esse tamanho. Ou num elemento que não possa ser diminuído. O texto ainda pode, mas para vocês não terem esse problema, a gente usa uma regra simples chamada box size e usa o valor border box. O que eu fiz com isso? Eu digo que o tamanho da minha caixa, do meu container, é limitado ao seu limite, ou seja, ele não vai aumentar conforme a regra que eu coloco, tá bom? Dentro dessa regra, depois dessa regra, eu posso aplicar o padding. E o padding se aplica da mesma forma que o margin. Topo, direita, bottom, esquerda, tá bom? O que eu vou pôr no topo? 10 pixels. O que eu vou pôr na minha direita? 10 pixels. Não, na minha direita eu quero maior. Vamos pôr 20 pixels à direita, 20 pixels à esquerda, embaixo também 10 pixels. Vocês estão vendo aqui, ó, topo, direita, embaixo, esquerda. Eles são o topo e embaixo, o top e o bottom são iguais. E o right e o left também são iguais. Eu posso colocar de forma simplificada. Se eu aplicar um padding dessa maneira, o primeiro se aplica ao topo e ao bottom, e o segundo se aplica ao right e ao left, tá bom? E como a gente já viu, se eu colocar dessa forma, é 10 pixels no topo em cada um dos lados dele, tá bom? Vamos lá. Eu também, pessoal, posso aplicar separadamente, isoladamente, por exemplo, tanto para padding quanto para margin, tá bom? Eu posso aplicar o padding top, e aí põe só o valor desse top que eu quero, no caso é 10 pixels. Posso aplicar o padding right de 20 pixels e por aí vai, tá bom? Isso para o caso de eu precisar aplicar somente a um lado e não aplicando aos outros lados.
Vou deixar desse jeito e vamos ver como é que tá. Pronto, meu texto não está mais colado, mas eu ainda quero aumentar ele mais ainda. Desculpa, eu quero aumentar essa borda aqui mais ainda. Então eu vou pôr 50 pixels nas laterais. Pronto, agora está do jeito que eu queria. Pois bem, o que mais que eu vou fazer aqui? Vou aumentar o tamanho dessa fonte, vou trocar as cores dela, também vou deixar sem serifa. Aqui eu chamei as estruturas, que é a div, que contém esses elementos todos. Para eu chamar uma estrutura dentro de outra estrutura, por exemplo, eu já tenho a classe estruturas, eu não precisaria atribuir a classe subtit aqui a esse H2, porque eu posso chamar ela lá embaixo ponto estruturas espaço H2, ou posso chamar isoladamente o subtit, tá bom? Então, a forma como a gente colocou ali pode ser chamada dessa forma ou dessa forma, tá bom? E aqui eu vou colocar, vou copiar e colar aqui, pessoal, para não delongar demais a aula, tá bom? Todos esses elementos aqui vocês já viram até agora. Vamos dar uma olhada. Tá aí, ó, nosso título já está maior, em outra cor, sem serifa, tá bom? Eu quero, tá muito, na minha opinião, está muito colado, tanto no topo quanto na imagem. Vamos aumentar isso aqui. Vou lá no padding, vou pôr 20 pixels no topo e embaixo. Pronto, melhorou. Agora eu quero colocar isso aqui como se fosse em negrito. Eu vou em Font, Weight, que é o peso da fonte. E aqui eu não preciso colocar unidades, tá bom? Só uma numeração. E ela vai de 100 até 1200. Obviamente nem todas as fontes aguentam todas elas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 900, vamos ver como é que fica. Olha lá, ó. Achei que está muito forte, então abaixo para 700. Não mudou muita coisa. 100. Ficou mais fina. 700 para mim tá bom. Agora eu vou aplicar uma borda a essa imagem, que eu vou colocar aqui uma borda branca mesmo, de cerca aí de 5 a 10 pixels. Como é que eu chamo a imagem? Tá aqui, ó, minha classe estrutura, o H2 abre e fecha aqui, não preciso me preocupar em citar ele. Imagem. Eu não tenho classe essa imagem. A nossa imagem está com uma largura de 400 pixels, mas a gente alterou isso, tá bom? Então, eu vou aqui chamar estruturas.img ou estruturas espaço img. Lembrando que a tag, o nome da tag não acompanha nem ponto e nem jogo da velha, tá bom? É só o nome da tag mesmo. Uma outra forma de chamar aqui, essa estrutura é uma div, eu posso chamar dessa forma também, tá? O nome da estrutura, o nome da tag, ponto, a classe dela, ou o nome da tag, jogo da velha, a ID dela, tá bom? Mas não precisa ficar escrevendo mais, né? À toa. Então tá, a regra para borda é border, e primeiro eu aplico, ela tem mais de um valor dentro dela, tá bom? Primeiro a largura dela, eu quero aí, sei lá, 10 pixels. Eu quero que ela seja sólida, ou seja, lisa. Eu também poderia colocar de outras formas, existem outras formas de colocar isso aqui. E eu quero depois a cor, que eu quero que ela seja branca. Ou se eu quisesse colocar em código hexadecimal, poderia também. Que o branco, o código do branco é 6 Fs, tá bom? Vamos ver. Tá lá, ó. Agora é o meu texto. Eu vou pôr a mesma cor que eu pus ao título. Vou talvez aumentar um pouco essa fonte. Vou retirar a serifa dela e vou também
deixar ela um pouco mais fininha, tá bom? Vamos lá. Como é que eu chamo o meu texto ali dentro? Vamos lá em cima ver como é que tá. Eu tenho a div estruturas, a H2 fecha aqui, a imagem não tem fechamento e a P fecha obviamente antes da minha div. Então o meu P tem como estrutura Py, a tag Py, essa div aqui com classe estruturas. Eu chamo da mesma forma que eu chamei a imagem. Estruturas P. E aqui eu vou pôr. Copiei e colei, pessoal, porque vocês já viram todas essas. A cor, que é a mesma do título. Font family para retirar a serifa. Font weight, ou seja, o peso da minha fonte, que eu vou pôr 100, porque eu quero ela fininha. E o tamanho, 18 pixels, um pouquinho maior do que ela está. O padrão, geralmente o padrão básico é 16 pixels, tá bom? Salvo. Vamos olhar aqui. Pronto. Agora vamos retirar esse rodapé daqui, né? O rodapé tem que ficar aí no fim da página. Vamos lá. Como é que eu chamo meu footer? Eu só tenho um footer em cada página. Não faz sentido colocar mais de um. Então não preciso de atribuir classe ou elementos a eles, tá bom? A não ser que eu queira que essa página minha, específica, tenha um footer diferente dos outros. Aí eu posso atribuir uma classe e colocar na minha folha de estilo. E dessa forma vai atribuir somente aos rodapés que tiverem essa classe, tá bom? Mas não é o caso. Footer. Vou copiar e colar aqui. O que a gente fez? Atribuiu uma largura de 100%, ela não vai mais caber ali onde estava cabendo. O float left, também para ela ficar flutuando, e ela vai buscar o espaço mais adequado a ela. Colocamos um text align center para ela ficar centralizada, uma cor de texto cinza e uma cor de fundo, um cinza bem clarinho, tá bom? E um padding no topo e embaixo de 45 pixels e 0 nas laterais, tá bom? Vamos ver como é que fica. Saiu daqui, ó. A gente for lá embaixo, tá lá o nosso footer, ocupando a página toda e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, esses espaços aqui, eles ocorrem porque alguns navegadores, por padrão, adicionam ou margin ou padding a tag HTML e a tag body, tá bom? O que a gente faz? A gente atribui uma regra CSS à nossa tag body para evitar isso aqui, eliminar isso aqui, tá bom? Basta colocar, eu quero que a minha margem seja 0 e quero meu padding seja 0 em qualquer lado, no topo e embaixo. Pronto, ó, eliminamos todo o espaço, está tomando conta da página inteira, é isso que a gente queria, tá bom? Agora, nas nossas estruturas, vamos fazer o seguinte, vamos arredondar um pouco aqui essas quinas de todos os lados e vamos aplicar uma sombra a esse elemento aqui, ó, que se aplica à parte de baixo, tá bom? Então, a gente vai fazer lá nas estruturas, porque é a nossa caixa mais externa, né, desse elemento. Então, para aplicar uma curvatura na borda, a gente põe border radius, que é o raio da borda. A gente pode pôr em porcentagem, por exemplo, se põe 50%, aquilo vai virar um círculo, tá bom? E também pode pôr em pixels, como por exemplo 10 pixels. Vamos salvar. Olha aqui, ó. Tá bom, desse jeito pra mim tá bom. Se eu aumentar, se eu põe 50 pixels, olha como é que fica. Olha lá, ó. Fica bem mais arredondado. Vamos deixar um 25 pixels, meio termo, tá bom. E agora a sombra. O código para isso é box shadow. E é aplicado da seguinte maneira. Primeiro, o valor em pixels
que essa sombra é espaçada do elemento no topo. Então se eu ponho 15 pixels, essa sombra vai ficar 15 pixels deslocada para baixo. A segunda é na lateral. Se eu ponho 15 pixels, ela vai ficar 15 pixels deslocada para a direita. Se eu ponho esse valor negativo, ela vai lá para a esquerda, ela se desloca lá para a esquerda, tá bom? Se eu ponho esse valor negativo, ao invés de ser deslocado para baixo, vai ser deslocado para cima. Mas eu não quero, quero positivo. Depois a gente põe uma espécie de blur aqui. Isso significa que a sombra vai se dispersar em cerca de 20 pixels, ou seja, ela vai ficar embaçada. E isso é que dá um aspecto mais legal de sombra, né? Em seguida a gente põe a cor que a gente quiser aqui, tá bom? Se a gente quiser colocar o preto, a gente põe black. Só que é o seguinte, a gente usa outra regrinha bem bacana aqui, que é o RGBA, que são as cores RGB com a camada de transparência, que é a camada alfa. E aí a gente põe o código em RGB, que para o preto é 0,0,0. Esse é o código RGB para o preto. Põe uma última vírgula aqui, e o último elemento a gente põe em casas decimais, que é uma espécie de opacidade. Então ela vai de 0,1 a 1, tá bom? Se eu pôr 1, fica um preto puro, então nem precisaria colocar RGBA. Vamos lá ver. Muito escura, né? Então a gente aplica isso aqui, põe 0,2 para ficar bem clarinha. Vamos lá ver. Pronto, agora sim, está bem clarinha, bem mais natural, né? Vamos dizer assim. Beleza? O que está faltando aqui, pessoal? Os nossos links estão levando para o Google. Todos dois. Significa que eu posso pôr qualquer link dentro das minhas tags A. Vamos pôr um botão aqui. Só que para pôr o botão não é por CSS, né, pessoal? O botão é uma espécie de tag HTML. Então, depois do texto, aqui, eu posso pôr a tag específica para botão, que é a button. E nesse caso eu posso pôr saiba mais. Vamos lá ver. E eu tenho um botão. Mas essa é a configuração básica dos botões dos navegadores, tá bom? Então eu posso criar o meu próprio. Para eu alterar isso aqui, eu precisaria criar uma série de regras específicas para alterar esse botão. Se eu não estou usando uma espécie de biblioteca de códigos, que é muito usado por programadores, tá bom? Então eu vou criar o meu próprio. Ao invés de botão, eu vou pôr um link. Saiba mais. Qual é o link para isso aqui? Para onde vai levar esse link? Também para o Google. Pronto. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma regra, uma classe. Pode ser a classe BUT de button, abreviação de botão em inglês. E agora a gente pode aplicar regras a essa classe aqui, mas vamos obviamente copiar isso aqui. Vamos pôr dentro de uma div, pessoal. Eu vou explicar isso para vocês. Vou explicar o porquê disso para vocês, tá bom? A tag A, ela tem um comportamento específico com relação a margens e ao padding, tá bom? Ao padding não, mas a margens sim. Então, para você evitar isso, você, quando quiser trabalhar isoladamente com ela, espaçar ela em função de outros elementos, é melhor que você a coloque dentro de outro elemento, tá bom? Então tá aqui, ó. A gente põe dentro de uma div, poderia ser outro elemento. Essa tag A poderia estar dentro do botão, por exemplo, né? Mas aí não seria todo o botão que seria clicável, somente o texto do botão. Mas enfim, vou colocar dentro de uma div. Não preciso fazer a chamada da div,
Ou posso colocar essa classe aqui, né? E tirar essa classe daqui. Pronto. Copio isso tudo para minha estrutura lá de baixo também, depois da tag P, obviamente. Pronto. Olha lá, ó. Tá aqui. O que a gente quer? Que isso pareça um botão, que não fique tão colado aqui embaixo e que tenha um espaçamento um pouco maior aqui para cima também. Vamos colocar a cor do botão, a mesma cor dos nossos textos, a cor do botão. E o texto, obviamente, como essa cor é escura, o texto lá dentro a gente põe branco, tá bom? Vamos lá. Eu acabei de criar aqui uma estrutura com essa classe, uma div com essa classe. E antes de aplicar qualquer coisa ao link, eu coloco aqui o espaçamento. Então vamos colocar um margem de 25 pixels. Vamos colocar aqui também que eu quero todo o texto dentro dessa div centralizado. Então põe text align center. Pronto. Agora a gente faz a chamada a tag A que está dentro da div com essa classe. E agora sim a gente começa com pairing. Lembrando que o pairing é um espaço dentro do elemento. E eu quero, por exemplo, acima e abaixo de 15 pixels e nas laterais de 30 pixels. Vamos adicionar um background nesse elemento, background color, com a mesma cor do nosso texto, que é essa aqui, ó. A cor do nosso background. A cor do nosso texto dentro do botão vai ser branco. Ou o nosso código hexadecimal. Quando o código se repete assim, pessoal, vocês podem abreviar colocando só os 3 primeiros, tá bom? Vamos lá. Vamos arredondar um pouquinho também as quinas deles, tá bom? Vamos colocar aqui 3 pixels, levemente arredondado. Vamos ver como é que tá. Aí, ó. Eu quero retirar esse sublinhado aqui. Quero que essas letras fiquem todas maiúsculas. E quero aumentar ainda mais esse espaçamento aqui, tá bom? Então, aqui eu aumento para 50 pixels. E aqui, primeiro, para deixar tudo maiúsculo, a gente usa a regra text transform e põe a regra para deixar tudo maiúsculo é uppercase ou caixa alta. Já está tudo maiúsculo e agora eu quero da tag A por padrão também, tá, pessoal? Os navegadores adicionam um sublinhado aos links para mostrar que é um link e obviamente colocam a cor azul, mas a gente trocou a cor aqui para branco. Então vamos tirar aqui text decoration, é automaticamente colocado por todos os navegadores. Então a gente vem aqui e escreve uma regra própria para isso. Eu ponho none, ou seja, não quero que o navegador faça nada com os meus links, eu mesmo vou fazer. Vamos ver como é que tá. Pronto, falta só tirar essa serifa e aumentar o peso da fonte, tá bom? Bom, tirando a serifa, a gente escolhe a família da fonte. E para aumentar o peso, vamos pôr 700. Lembrando que o font weight não precisa da unidade, pixels, porcentagem, é só numeração mesmo. Salvamos, atualizamos. Pronto, agora sim. Tá bom, e aquela coisinha que acontece quando o mouse passa em cima e acontece alguma coisa com o botão? Ele pode aumentar de tamanho, trocar de cor e por aí vai. Beleza? No CSS a gente faz assim. Chama o elemento
que a gente quer que se modifique. Dá um 2 pontos e hover. Pronto. Esse elemento aqui vai ser tudo que eu escrever aqui agora como regra vai se aplicar quando eu passar o mouse em cima do elemento, tá bom? Vamos lá. Eu quero que o background color se modifique para outra cor. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu instalei um plugin no meu navegador onde eu consigo fazer isso. Então, por exemplo, eu pego o código da cor que eu quero modificar. Aqui no navegador eu tenho esse plugin aqui, ó, que chama ColorZilla. Vocês podem instalar no seu se vocês quiserem, tá bom? E a gente usa o Color Picker. Aqui eu ponho o código da cor e aqui eu tenho a cor. Quando eu passar o mouse eu quero que ela fique mais clara. Então, sei lá, isso aqui pra mim tá bom. Eu copio o código e colo lá. Ficou um código um pouco diferente do que a gente colocou, mas vou colocar o que eu pus aqui, tá bom? Que a gente fez agora. Salvo e agora eu vou lá ver. Não mudou nada, mas passo o mouse. Aí, ó. Estão vendo? E por aí vai, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa estrutura já modificada pelas nossas regras CSS, tá legal? Se a gente for aqui, ó, é a mesma estrutura que a gente fez, só que sem nenhuma regra CSS. Olha como é que era a nossa estrutura HTML. Era isso aqui que a gente fez, ó. Aí aplicamos todas as nossas regras CSS e ficou assim. Tá bom? Já deu para dar uma cara bem bacana isso aí, né? Olha lá. Aqui, pessoal, tem uma outra coisa importante.